E Ocarina of Time é uma ótima pedida para iniciar na franquia, até porque é um dos jogos mais bem avaliados, se não o mais. Hoje em dia, Breath of the Wild e Tears of the Kingdom já superaram o Ocarina of Time. Você nunca me amou, só me quer pra aquela... A Link to the Past, que é o Link com o cabelo roxo, justamente para poder destacar um pouco mais a visibilidade do jogador, do que era ali o rosto dele e afins. Sim, uma nova história, uma nova reencarnação do guerreiro seria uma boa. Eu acho que uma coisa que ajuda muito também é ele ser um personagem silencioso. Tamaz Morelli, ou melhor, Link. Qual foi o jogo de Zelda que mais te marcou e por quê? Pô, apesar de eu estar vestido do Twilight Princess, o que mais me marcou foi o Ocarina of Time, que foi o primeiro que eu joguei na infância mesmo. Agora, o porquê... Cara, acho que foi um dos primeiros jogos que eu joguei. Eu não lembro muito... Porque eu não sabia... Eu acho que a primeira vez que eu joguei Ocarina of Time eu não sabia nem ler. Quem dirá ler inglês. O personagem também não fala, mas tudo bem. Eu lembro de meu primo interagindo comigo, de eu tentar desvendar as dungeons, ele falando comigo, conversando. E as primeiras vezes, né, de eu ter um desafio pra encarar. E aí eu acho que é mais pela essa pegada do primeiro jogo, mais nostálgico, um monte de coisa junto, assim. E Ocarina of Time é uma ótima pedida para iniciar na franquia, até porque é um dos jogos mais bem avaliados, se não o mais. Então, de acordo com o Metacritic, é 99. Cara, isso é muito alto para um jogo. Ele é nota 10 em quase todas as... Tirando Metacritic, que envolve também muitas notas, aí talvez 99 ali que tenha dado não deixe ele 100%, mas ele é a nota mais alta que tem no Metacritic. Recentemente teve uma pesquisa que acho que Dark Souls 1 foi considerado o melhor jogo de todos os tempos. Caramba! Estranho, mas ainda é considerado por muitos Ocarina of Time, com certeza, o melhor jogo, assim, ele quebrou a sua época. Por exemplo, eu acho que hoje em dia Breath of the Wild e Tears of the Kingdom já superaram o Ocarina of Time, mas pra época que o Ocarina of Time foi lançado, é outro patamar, é outra quebra de barreiras. Porque hoje a gente tem o Breath of the Wild, a gente tem outros, um Skyrim, o Horizon, que foi lançado em períodos parecidos, que são jogos tão incríveis quanto, que tem uma dinâmica muito, não vou dizer parecida, tem cada um é o seu jogo no seu estilo, mas não é uma quebra de barreiras tão grande como o Ocarina of Time foi. E eu concordo que o Breath of the Wild ele até superou o Ocarina of Time, mas o Ocarina of Time muito como um reflexo da época também. Eu vejo o Breath of the Wild como algo que, tipo, ok, agora eles finalmente conseguem fazer aquilo que eles estavam tentando tanto e que eles driblaram limitações gráficas de hardware e afins com o Ocarina of Time e fizeram isso muito bem, né? Que eles tentaram fazer um mundo aberto no Ocarina of Time, essa dinâmica de dar um pouquinho mais de liberdade, só que por limitações de hardware e tudo mais, não conseguiram. Que aí com Breath of the Wild dá a liberdade. O primeiro Zelda, ele é mundo aberto. Isso que é engraçado. Sim, ele já começou ditando muita coisa, né? Então a gente vê hoje essas coisas concretizando. E eles sempre foram muito bons em contornar limitações gráficas, né? Até se a gente pensa no A Link to the Past, que é o Link com o cabelo roxo, justamente para poder destacar um pouco mais a visibilidade do jogador, do que era ali o rosto dele e afins. Sim. E a própria Triforce tem várias lendas e mitos de onde que veio a inspiração da Triforce. Muita gente acha que é daqueles clãs mais lendários no Japão, outras pessoas falam que vem da inspiração de um mentor do Miyamoto que faleceu e afins, e tem ali no túmulo dele o símbolo da Triforce. Mas muita gente também defende o fato de que, eram 3 triângulos, era muito fácil na época de botar esses elementos para se destacarem no jogo, né? Eu fiz metade da faculdade de engenharia civil e lá tinha treliça, e triângulo é o símbolo geométrico mais estável, né? E ainda mais quando você coloca um triângulo sobre triângulo. Treliças são vários triângulos que sustentam estruturas. Então eu acredito muito que a Triforce são os triângulos, que são estruturas muito fortes, onde tem 3 bases que apoiam essa força. Você não tem que ser só forte. Você tem que ser forte, você tem que ser sábio, e você tem que ser corajoso. E ele simboliza com o Ganondorf com a força, o Link com a coragem e a Zelda com a sabedoria. Mas eu acho que nenhuma pessoa, nenhum ser humano, ela tem que ser só forte. Eu acho que essa é a base para você ser completamente forte, mais amplo do que a força física.
Não, sensacional. E qual parte da Triforce tu mais gosta, digamos assim? Aspiração. Coragem. A coragem. Não, brincadeira, eu gosto da sabedoria. Eu acho que... Eu gosto mais da coragem e da sabedoria do que da força. Eu acho que com sabedoria... Com exemplos simples, você precisa levantar algo pesado, se você usar inteligência, você consegue fazer uma alavanca, você consegue fazer um dispositivo. Então a sabedoria... muitas das vezes é mais importante do que a força em si. E a coragem para você arriscar as coisas. Então, deixa eu tentar decidir aqui entre coragem e sabedoria. Eu acho que eu vou mais na coragem, porque mesmo se você não sabe algo, você pode ter a coragem de você se aventurar para você descobrir. E eu levo isso muito pra minha vida. E é muito massa fazer isso também na pele do Link, até explorar os lados da Triforce, né? Porque por mais que, o Link representa uma das camadas ali da Triforce, a gente consegue, na pele dele, igual, se experimentar de diversas formas, explorar Hyrule e afins. Eu acho que uma coisa que ajuda muito também é ele ser um personagem silencioso. Então a gente consegue meio que projetar no personagem o que a gente diria ou não diria em tal situação. Então não tem como a gente se frustrar com alguma coisa que o Link falar ou não falar, ou alguma postura que ele tiver, porque ele não responde, ele não reage. Tipo, a gente mesmo que empurra o personagem, né? Eu acho que até o próprio fato de a gente conseguir colocar o nosso nome ali, por exemplo, não é obrigatoriamente chamado de Link quando a gente tá na gameplay. A gente pode colocar Lisa, pode colocar Tamás, pode colocar qualquer nome, assim, onde a gente consegue realmente se projetar. Então é quase uma tela em branco, que tem toda a história que te empurra a agir, mas apesar da história inteira te empurrar, tu consegue ver os teus princípios, ver as coisas que tu faria, as ações que tu tomaria, apesar da linearidade da história, assim. Então, eu lembro quando eu era criança que eu coloquei meu nome e depois me contaram o link. Eu falei, mas tiraram isso da onde? Não tem informação nenhuma no jogo. Interessante. E realmente pra gente se identificar, o personagem ele tem que falar coisas que conectam com você. Mas é engraçado como o Link não fala nada. Isso se conecta exatamente por você se colocar naquele lugar. É a sua voz de protagonista, é a sua voz ali, reagindo ao personagem. Tô curioso pra saber como é que vai ser a série, inclusive. Exato. Se vão botar ele falando ou sem falar. Eu tenho essas dúvidas também. Eu acho que ele vai falar, mas talvez ele vá seguir todo o estereótipo do herói mais herói possível, sabe? Aquele cara que vai lá, é íntegro, ajuda todo mundo. Eu acho que vai ser isso porque é uma narrativa que vai bem certinho com a jornada do herói, né? De tipo, o herói tá dormindo, daí ele tem um despertar, daí chamam ele pra outro mundo, aí ele precisa entrar naquela aventura, conhece alguns mentores ao longo do caminho que explicam algumas coisas ali pra ele. Alguns jogos é a árvore Deco, outras vai ser a Navi que vai dar as dicas. E a partir daí a gente vai entendendo que a história ela é bem uma jornada do herói mesmo, assim. Então eu acredito que talvez eles peguem esse estereótipo mais do herói pra deixar mais cru também, pra não quebrar um pouco dessa personalização que a gente tem nele, sabe? Sim. Não sei, mas se não falar vai ser interessante também. Vai ser uma mídia que eu vou achar legal, tipo, assistir o filme inteiro com um personagem que não responde. A pessoa fala e o cara fica... Eu acho que eu espero mais. Não sei, eu acho que eu espero ele não falar. Ele fazer mais do que... agir mais do que falar. Um personagem que escuta muito. Eu vi isso no Hyrule Warriors, Age of Calamity, que ele tá recebendo ordens e ele é um guerreiro. E como ele é um guerreiro naquele período onde ele não tem muita voz, porque ele não é um príncipe, ele não é um rei nem nada. Então ele só obedece. Então é um personagem muito obediente. Então ele escuta mais do que ficar falando e entrando nos diálogos. Ou pode até colocar como um personagem mudo. Como o personagem, ele é mudo. Nossa, ia ser sensacional. Não tem, tipo... mas é só, ele não... É mudo e tá tudo bem. Cara, isso ia ser muito disruptivo, na real. Esse é um filme muito interessante de se assistir. Sim. E chegou a ver como é que tá o casting também? Só vi o... Eu vi por cima também. Porque atualmente eu não tenho assistido muito trailer. Não lançou trailer, né? Mas eu não vi... Eu vi os dois atores que vão fazer o Link e a Zelda. Postei, fiz vídeos sobre as notícias. Mas eu tenho evitado muito... por causa de quebra de expectativa. Que eu acho que hoje em dia... Aconteceu muito esse ano, por exemplo. Eu não vi um trailer. Eu não vi nada sobre Expedition 33. Aí, de repente, eu falei assim... Vou jogar. E se tornou um dos melhores jogos da década pra mim. E Zelda Tears of the Kingdom, eu não assisti. Eu não vi trailer, não vi nada. Donkey Kong Bonanza, fui jogando sem... Não tava vendo o trailer, não tava acompanhando. Então era engraçado que eu desbloqueava os novos poderes. Eu falei, caraca, tem uma avestruz. Aí a Ituriana falou comigo, mas apareceu isso no trailer. Eu falei,
Mas eu não vi trailer. Tipo, não tá quebrando. Do que aquela coisa de você assistir um trailer, eu quero ser apresentado ali, na hora da trama, o personagem, do que eu ver um trailer, ter uma expectativa sobre, nossa, mostrar ali a Na'vi, que, né? Aí só aparece um momento ela falando, hey, listen! E acabou. E sumiu. Tu fala, pô, mas e toda aquela expectativa que você criou? Então, pra não ser frustrado nem nada, eu não tenho acompanhado muito pra não criar expectativa. Ah, é uma boa estratégia. Eu torço, assim, eu sei que é sonhar muito longe, mas eu torço pra ter o chapéu de Minish Cap. Eu adorava o chapéu de Minish Cap quando eu era menor e jogava, e aí eu olhava e ficava muito legal a interação do Link com o chapéu, porque aí tu se sente acompanhado. Eu acho que é diferente da Na'vi. Eu não me sentia muito acompanhada enquanto eu jogava Ocarina of Time, porque ela até me incomodava em muitos momentos, que eu ficava, hey, listen, Sim. listen. E aí às vezes eu tava tipo, meu, para! Já o Chapéu, quando ele tinha algum comentário, ele era mais sarcástico, ele era mais irônico, era algo que, tipo, eu gostava de parar e ler realmente o que ele tinha pra me dizer, sabe? A fadinha do Majora's Mask, eu acho que ela é mais querida do que a Na'vi. Porque a Na'vi só fala, hey, listen, te dá uma dica. Na época eu não sabia ler inglês, então ela me dava uma dica. Só passava. Não é? Cerveja. Ela é a coruja, que eu ficava conversando com a coruja só pra clicar de novo, pra ela falar de novo, a mesma coisa, porque eu não sabia do que ela tava falando. Mas agora a de Majora's Mask, que ela no início ela te zoa, só que ela fica presa do lado de fora, ela fala, te zoei, mas beleza, vamos se juntar agora porque eu preciso encontrar o cara que fez bullying com você, e a gente se ajuda, um ajuda o outro e vamos fazer essa parceria. Então ela se faz mais presente na história. O Chapéu e a Na'vi realmente ela é muito só prática. Colocaram pra dar dica, mas foi pouco ela não faz parte da história. Só aquela intro, que é aquela cutscene, que eu acredito que tenha sido uma cutscene só pra mostrar os efeitos 3D que estavam saindo do Super Nintendo para o Nintendo 64. Tava introduzindo, ó, gente, agora vai ser 3D, tá? Aí ela bate na grade e tudo mais. Mas não tem nenhuma... A gente não se identifica com ela, com nada. Ela não faz parte. Agora, eu vi que eles são muito novos. Eu gostaria que fosse uma vibe Ocarina of Time, que tivesse eles mais velhos também, tivesse uma viagem no tempo. Eu acho que se eles forem mais ousados, vai rolar, porque Ocarina of Time, querendo ou não, é um jogo que tem mais peso na franquia, assim. Eu sinto que tipo, foi um marco muito grande pra indústria de videogames como um todo, e ele influenciou muito dos outros jogos que vieram posteriormente de outras franquias e assim por diante, né? Eu acredito que talvez venha... A história sempre gira ali, a gente ama, mas sempre gira em torno dos mesmos elementos, né? Então eu acredito que talvez eles façam ali, sei lá, uma brincadeira com viagem no tempo, algo nesse sentido. Não que vão trocar os atores, talvez eles façam um time skipping menor, algo nesse... Eu espero que seja, assim. Eu gostaria de ver já que Zelda é sempre a reencarnação da deusa, o guerreiro que é reencarnado, tá tudo bem não seguir nenhuma dessas timelines já estabelecidas. Eles podem criar alguma timeline em algum dos momentos e criar um momento... A história canônica dentro da linha temporal que a gente já conhece, dá pra colocar ali, como, sem ser, vai seguir Twilight Princess. Não precisa seguir nenhuma. Gostaria que seguisse Ocarina of Time. Sim. Mas se colocasse ali como uma nova história, uma nova reencarnação do guerreiro, seria uma boa. Não, faz sentido, eu não tinha pensado por essa lógica também, porque tem ali 4 linhas de tempo diferentes, então seria mais uma versão dessa reencarnação e não necessariamente uma adaptação de um dos jogos. Não precisa ser adaptação. Boa sacada. E até falando assim de jogabilidade e afins, provavelmente o Link poderia se beneficiar muito se ele se profissionalizasse para mapear os campos de Hyrule. Então eu queria falar um pouquinho também da Alura, a maior escola de tecnologia do país, onde com apenas uma matrícula você tem acesso a todos os cursos. E vamos sortear rapidão aqui, pra gente ler, um elemento que talvez fosse interessante da gente ajudar o Link. Opa! Tá difícil? Agora foi. Veio com tudo, ele é muito forte, ele pegou a parte da Triforce. Beleza. Opa! Ele pegou a parte da Triforce do Ganon, agora ele tá mais forte. Se o Link quisesse mapear Hyrule digitalmente, quais cursos da Alura ele deveria fazer? Administração, para criar banco de dados, APIs com Node.js e Express, para fazer uma integração do mapa, ou UX Design, para facilitar a navegação e deixá-la mais intuitiva. Qual que é o segundo curso? APIs com Node.js e Express, para ele fazer uma integração das regiões do mapa. Isso parece chique, né? Qual que é a terceira opção? Terceira é UX Design, para ele facilitar a navegação do mapa, deixá-la mais intuitiva. Deixar mais intuitiva porque eu me perco em mundo aberto?
Eu gostaria de deixar mais intuitivo. Gostaria. Perfeito. Se assim como o Link você quiser fazer UX Design, a Lura tá aí para você. É só você apontar o seu celular pro QR Code que tá aqui na tela ou clicar no link da descrição. Assim você tem acesso ao desconto que a Lura tem para nossa comunidade. Então, bora se profissionalizar, tanto você que quer trocar de carreira quanto quer fazer uma imersão ainda maior nos seus conhecimentos. E voltando pro universo de Hyrule, eles têm muitas teorias e afins de que é até inspirado tanto na infância do Miyamoto, quanto no Shintoísmo, que é uma religião que é muito presente no Japão. Muitos falam que é religião, outros falam que é uma corrente filosófica e que por muito tempo passou até por algumas distorções também do significado do Shintoísmo por si só. Porque antigamente, como o ocidentalismo estava expandindo muito frequentemente, o Japão acabou se sentindo meio ameaçado e o Shintoísmo acabou se tornando mais um culto ao imperador. E aí aquilo foi meio que fazendo uma disrupção ali com a sensação de shintoísmo ligado à natureza. Então, o shintoísmo é algo que prega muito um culto ao divino sendo algo mais natural. Então, eles têm o que eles chamam de kamis, que são entidades ligadas à natureza e que provém ali um papel muito fundamental no mundo por si só. Essa reconexão do shintoísmo com essas viés mais naturais e afins, dizem que a árvore Deku, por exemplo, poderia ser um kami, que é um objeto mais sagrado, aquele ser mais sagrado que está ali e assim por diante. Então, Zelda se utiliza de várias coisas e elementos, como os templos divinos, onde tem alguns objetos que são considerados divinos e sagrados, como a espada, por exemplo, a gente tem a Master Sword. Então é muito bacana ver como vai se entrelaçando também com a história. E quando a gente fala da própria infância do Miyamoto, ele morou numa zona bem rural e afins, onde ele ia explorando vários campos e afins, e ele queria trazer essa sensação de exploração justamente para a gameplay. Então ele tentou pegar vários elementos da infância dele e trazer tanto a coleta de insetos, objetos e afins. E queria ver contigo qual é a tua sensação também na exploração, assim, te dá, dependendo do jogo, claro, dá essa liberdade, tu sente um guerreiro de Hyrule em algum momento, quais jogos tu sente que tu consegue também viver mais na pele do Link, apesar dele já ser um personagem silencioso pra gente se espelhar, onde tu consegue sentir mais ele na pele, assim. Nossa, primeiro eu não sabia dessa parte dessa religião. É engraçado que eu estive agora em Londres, e aí eu fui num museu britânico, e aí eu vi toda uma coisa dos celtas. Eu achei muita similaridade dos celtas com a história de Zelda. Não sei se ele se inspirou nos celtas. Celta não é muito falado, a gente não é pouco abraçado para ser estudado. E tinha, inclusive, o cavalo da deusa, ou a reencarnação da deusa no cavalo, ou deusa dos cavalos, se chama Epona, dos celtas. Então eu comecei a achar, caraca, será que realmente é muito inspirado nos celtas? Mas eu não sabia dessa religião. Às vezes essa religião tem até, eu não sei se vieram dos celtas. Depois eu queria muito pesquisar sobre isso. Massa. Eu acho que tem uma mistura até de referências religiosas ali, porque a gente tem lá no primeiro jogo também, tem um livro que na versão japonesa ele é chamado de Bíblia, Bible, e quando ele veio pra cá ele foi traduzido pra Book of Magic, e aí foi tirado um crucifixo que tinha na capa. Então acredito que foi meio que um mosaico também das coisas que ele ia pegando de referência. Tinha muito também a pegada de exploração do Indiana Jones, porque Miyamoto era muito fã de Indiana Jones, queria também passar essa vibe. Então acho que vai muito nessa linha. Até voltando, qual jogo tu mais se identifica com o personagem no quesito exploração, assim, qual tu sente mais liberdade? É que na minha cabeça vem uma resposta muito óbvia de ser o Breath of the Wild e Tears of the Kingdom, porque realmente são jogos sobre exploração. Apesar de eu gostar muito do Ocarina of Time. Tipo, por exemplo, o Minish Cap, ele é bem fechado no sentido de mundo, ele tem bem uma linearidade, afins, mas eu acho que é o que eu me sinto mais apropriada do universo, assim, conheço mais, eu consigo trocar mais com os personagens, e eu gosto muito, os Picores, se eu não me engano, que eu achava, tipo, sensacional, então ele ficava pequenininho, botava o chapéu, tirava o chapéu, eu achava que, tipo, eu dominava muito mais aquelas áreas do que se for olhar agora o Breath of the Wild, que é enorme, e eu ainda me sinto meio pequena, o que é maravilhoso também, dependendo da experiência que tu tá querendo pegar no jogo, né? Eu me sinto menor no mundo, mas daí dá aquela sensação maior de realismo. Mas já em Minish Cap eu sinto aquela coisinha mais aconchegante, assim. O Minish Cap eu acho que eles já têm as personalidades deles e eu não me identifico tanto. Mas eu acho que eu vou deixar como Ocarina of Time mesmo, porque eu lembro quando criança, eu jogando e eu me vendo como se eu tivesse com a roupa do Link
Olha eu me vendo... Era uma premonição. Me vendo com a roupa do Link, e eu queria me vestir como o Link, ser aquele guerreiro, eu queria salvar o mundo, eu tinha aquela sensação que eu queria ser igual o Link. E quando o Link tirava a espada e ele ficava com 17 anos ali, ficava mais velho, aquele salto, eu ficava me imaginando, falava assim, eu espero que quando eu crescer daqui a 7 anos eu ainda queira ser um cara legal que esteja nessa atitude de salvar o mundo, igual o Link. Então eu lembro um pouquinho disso como criança. Acho que foi o jogo que mais me identificou, assim, que eu me via naquele lugar e eu me gerava perguntas sobre o personagem, se eu ia estar naquele estado também. E das tribos ali que rondam Hyrule, tem alguma que tu se identifica e pensa, pô, poderia ser um Goron, ou gostaria de ser, sei lá, um Hylian? Eu gostaria de ser a Zora. Eu quero nadar pra caramba, no Majora's Mask, que é a minha máscara favorita. Pegar um bronzeado. Pô, ficar lá só nadando, ficar de boa, tocando guitarra lá com espinha de peixe. As horas do oceano. Porque a do rio, ela é feia, tadinha. Eu queria ser bonito, quero ser uma Zora bonita, pelo menos. Né? E em quesito musical, o Ocarina of Time traz muito elemento da música também como um ritual que te conecta com outros personagens, como a canção da Saria, tem a canção do tempo, a canção do sol. Então, é um jeito muito interessante de utilizar a música e utilizar um item do jogo para isso. Agora, falando de Tamás, qual é a tua relação com a música também? Tu tem alguma proximidade na tua vida e assim por diante, tanto com videogames e trilha sonora, principalmente? Quando a gente pensa, pô, esse game tem uma trilha sonora fenomenal, sendo de Zelda ou não sendo? Pô, vamos falar sobre Zelda. Pra mim, a trilha sonora de Zelda, ela é 10 de 10, ela é incrível, ela me arrepia até hoje. Eu gostaria de casar e entrar na igreja com uma música de Zelda, que seja a música da Sheikah, que eu acho ela muito bonita, ou até uma Temple of Time mesmo, Temple of Time não, a música do tempo mesmo. Eu acho essas duas músicas assim que dá uma... Ela é meio épica, ela é meio envolvente, ela é... Todas. As músicas fazem parte da minha infância, faz parte da minha história, e elas fariam composição muito bem com esses momentos da minha vida. Eu seria feliz de... Eu pretendo, quando eu casar, colocar uma dessas duas músicas entrando assim na igreja. Gosto, de vez em quando eu fico escutando. E para não só trazer Zelda, vou trazer uma trilha sonora... vou trazer outras duas trilhas sonoras. Pokémon me faz lembrar um pouco... me lembra muito nostálgico. a infância, muito nostálgico. Nostálgico. Banjo-Kazooie eu amo. A trilha sonora também de Banjo-Kazooie não é nada extraordinário, mas eu gosto. É um banjo, é um apito, é algo ali que remete à alegria. E atualmente, esse ano, Expedition 33, a trilha sonora, áudio design é 10 de 10, assim. Fazia tempo que eu não experienciava esse apego tão grande como Zelda. Eu lembro como é que Zelda foi, que eu me apeguei às músicas, e Expedition 33 de, tipo, ficar vendo as músicas, os personagens, e me apegar, a última vez tinha sido com Zelda. Sensacional. E não seja por isso, acho que a gente pode já começar a ensaiar uma canção aqui de Ocarina of Time. Puta que pariu. Ainda bem que é só um ensaio, né? Ainda bem que é só ensaio. Não, mas a gente tem edição, a gente consegue colocar aí a Saria tocando a canção da Saria. Mas começou bem. Começou bem. Isso é com o Link, na verdade. Tu manja algum instrumento? Sopro? Eu toquei trompete. Caralho, tu manja realmente, então? Trompete é difícil pra caramba. Eu tocava na banda marcial, do colégio de um colégio lá de Petrópolis, e eu já toquei na Disney. Eu toquei na Disney massa. na abertura do Spectrum Magic Parade, e aí eu tocava bumbo e tava aprendendo trompete. Aí eu tocava algumas músicas já no trompete, aí eu me aventurava, a coragem do Link, eu me aventurava em ir pra caixa, eu queria aprender tudo, assim, um pouco de cada. Meu pai tenta me ensinar violão também, sei tocar algumas músicas no violão. Nada muito apurado, mas eu vou me aventurando, assim. Eu tinha uma amiga que falava que eu era cara de pau, que eu acho que a coragem é outra palavra pra coragem. É sinônimo. Eu via ela tocando piano e eu falava, me ensina. E eu aprendia, tipo, uma música no piano. Tipo, eu via a pessoa tocando sax, me ensina, e aprendia, tipo assim, uma música que a pessoa me ensinou. E, tipo, eu era cara de pau de
de me aventurar, de aprender as coisas. Eu sei fazer muitas coisas, mediano em muitas coisas, mas bom em nada. Não, sacanagem. Mas eu tenho um leque de coisas que eu sei fazer, assim, que, lembrando, é muito engraçado. Que era me aventurando, assim, sendo cara de pau mesmo, de pedir e fazer. Mas falando sobre os instrumentos, eu tinha aprendido o trompete. Eu tentei aprender a ocarina, mas eu tenho uma lá em casa. É difícil demais isso aqui. Eu, pelo menos, tenho dificuldade em instrumento de sopro em geral já. Então, a ocarina, pra mim, ela é um nível a mais, porque ela tem muito botão e muitos furos de tentar fazer um acorde. Ah, mas a primeira nota tá acertando. Você nunca me amou, só me quer pra aquela... Eu sou péssimo de ouvido pra cantar também, eu fazia aula de canto, mas sou péssimo. E agora, pergunta mais profunda que, claro, é difícil de responder assim de imediato, mas como tu diria aí que os videogames mudaram a vida do Tamás? O primeiro, hoje em dia eu trabalho com isso. Eu acho que mudou absurdamente, mas eu acredito que o videogame em vários âmbitos. O videogame, ele, falando como o Link, assim, me ensinou a ter coragem de você ir enfrentar uma dungeon. Mesmo você morrendo, seja no Mario, quando você morre numa fase, aí você entra na fase de novo para você tentar aquele objetivo, então você não desistir dos meus objetivos até conseguir eles, porque não é de primeira que a gente vai conseguir. No Pokémon, que a gente precisa evoluir, a gente precisa treinar, se esforçar para repetir alguns hábitos para conquistar algo que a gente está almejando. Então, o videogame sempre me ensinou a insistir naquilo que eu queria, aprimorando. O videogame me ajudou com o primeiro contato com o inglês. Eu fui aprendendo através do videogame, onde via fire, aparecia fogo. Eu falei, é fogo. Aprendi. Eu fui aprendendo muitas palavras, muitas conexões através fazendo essa conexão direta. E videogame eu acredito também que por resolver puzzle, eu já vi pesquisas que ele ajuda com a massa cinzenta, eu acho, do cérebro, que aprimora e ajuda. Então eu acredito muito que o videogame tenha ajudado nisso também. E depois com interações, onde o videogame eu conseguia conversar com pessoas distantes jogando online. Então eu vejo muitos pontos da minha... Eu acredito que só jogar videogame em excesso faça mal. Eu sempre pratiquei esporte, eu sempre gostei de brincar na rua, mas sempre joguei muito videogame. Mas era o videogame onde eu me conectava com as pessoas, era o videogame onde eu jogava online, onde tinha toda essa parte. Então, não sendo em excesso, eu vejo muitas partes que eu fico refletindo e vejo que aprimorou e ajudou. Eu concordo. Acho que videogame é uma ferramenta absurda quando a gente fala até de desenvolvimento pessoal, resiliência, Souls-like, mas algo mais difícil que Souls-like na vida pra gente conseguir treinar, tentar, até aprender os padrões e aí ir lá pra cima e aí, ok, agora eu consegui aquela sensação de vitória, satisfação, assim. Então, concordo super contigo. E como a galera acompanha mais o seu trabalho, mais de perto, arrobas, redes sociais? Praticamente todos os arrobas são Tamás Morelli, exceto no YouTube, que é Tamás Mplay, mas Tamás Morelli também vai achar. É só porque, como eu era ator, eu criei um YouTube com Tamás Morelli. Aí depois eu tive que inventar um outro nome pro meu canal do YouTube, que aí virou Tamás Mplay. Perfeito. E queria te agradecer porque esse é um episódio muito especial pra mim, é uma das minhas franquias favoritas. Sei também o quanto é especial pra ti, acompanho teu trabalho, vejo também quanto tu bota carinho também quando fala de Zelda, os lugares que tu vai já vestido de Link, fica contagiante, então queria te agradecer. Esse episódio maravilhoso. muito obrigada pela presença. E é isso, deixem aqui nos comentários outras franquias também pra gente trocar ideia, continuem o papo sobre Zelda e bora!